pessoal, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai estudar o conteúdo As Plantas, certo? Que está aí na página 32 do livro de ciências. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 32 do livro de ciências, ok? E acompanhem a leitura juntamente com a tia, tá certo? Então, vamos iniciar. As plantas. As plantas, elas são seres vivos, assim como os animais. Portanto, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para produzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais desenvolvidos com água, gás carbônico e luz do sol. As plantas, elas também são seres vivos, assim como nós, seres humanos, e como os animais. Então, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem, certo? Ao produzir o seu alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. Eles também respiram assim como nós humanos, e na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar. Os vegetais crescem diferentes uns dos outros. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem muito, como o baobá, outros vivem pouco, como o milho. Uns dão flores e frutos, outros só dão flores. Existem ainda os que dão flores, os que não dão flores nem frutos. Bom, pessoal, então os vegetais, ou seja, as plantas, elas têm suas características, certo? Elas não são umas iguais às outras. Algumas crescem e ficam bem grandes, outras não crescem tanto, ficam pequenas. Umas dão flores, outras dão apenas frutos, certo? Outras nem dão flores nem frutos, ok? Então elas não são iguais, elas têm os seus diferenciais. As plantas, elas têm tamanhos e formatos variados, vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, outras na água e outras que vivem sobre rochas e até mesmo sobre as plantas. Bom, então agora a gente vai ver quais são que características tem essas plantas, certo? A tia vai falar para vocês sobre as plantas terrestres, plantas aquáticas e plantas aéreas. Plantas aéreas, sim. Vou explicar agora para vocês, certo? As plantas terrestres, elas são aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver, certo? Então, aqui no livro nós temos o exemplo de uma planta que ela vive na terra, uma planta terrestre. Nós temos aqui o exemplo da flor, certo? As flores. Então, aqui, ó, as plantas aquáticas, elas são aquelas que se desenvolvem na água. Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. Então, nós temos aqui no livro o exemplo da Vitória Régia. Ó. Certo? Tem também as plantas aéreas, que elas vivem em locais altos, apoiados sobre rochas, telhados, construções e até sobre outras plantas. Às vezes a gente acha que não pode, mas tem sim, tem algumas plantas que elas conseguem se desenvolver em locais altos, certo? Assim como em vários lugares altos. Rochas, como eu dei o exemplo aqui, telhados, construções e até mesmo viver sobre outras plantas. Elas retiram do ar ou do meio onde vivem os elementos necessários para a sua sobrevivência. Bom, então, tem aqui no livro o exemplo da bromélia, que ela cresceu sobre o caule de outra planta, certo? Então, ela não foi aquela planta que ela foi plantadinha lá no localzinho e tudo, certo? Então, aí no livro de vocês podem dar uma olhadinha. Bom, então a tia fala um pouquinho sobre as plantas terrestres, aquáticas e aéreas, certo? Às vezes a gente poderia até pensar assim que só existem as plantas terrestres, certo? Que eram aquelas que a gente planta no solo e ela cresce e a gente vai
vai regando e tudo e tal, então aquelas, porque até nas florestas que a gente vê, ela sobre o solo, não é? Assim, mas também sobre o rio, como eu mostrei pra vocês aqui, no caso da Vitória Regia, certo? Sobre a água, ela se desenvolve lá, ela encontra todos os nutrientes necessários para que ela precisa ali na água. E também como as plantas aéreas, que elas também elas encontram, certo? Vai do habitat de cada um mesmo, porque ela encontra todos os nutrientes onde ela precisa ali, certo? Sobre as rochas, sobre as construções, por cima de casas, ou até mesmo por cima de outras plantas, certo? Bom, meus amores, a dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, certo? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje.